Olá, eu me chamo Ellen Carioca Zerbini, sou psicóloga da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e eu atuo no Hospital Materno Infantil. Eu sou mestre em Saúde da Mulher pela Secretaria de Saúde, pela FEPEX, e atualmente eu sou doutoranda da Universidade de Brasília em Psicologia Clínica e Cultura. E hoje eu vou falar aqui para vocês sobre a atuação multiprofissional em saúde mental voltado para o pré-natal de alto risco. Do ponto de vista psicológico, o que a gente entende hoje que a gestação ele é um período de grande mobilização psíquica para a mulher. E a gente também percebe que não só para a mulher gestante, mas também para todo o círculo familiar dela que acompanha essa gestação. Então, durante esse período da gravidez, com o decorrer dos meses, existe a possibilidade de se desencadear uma série de sintomas psicopatológicos ou apenas algumas memórias ou algumas outras situações da vida dessa mulher e que pode, de alguma maneira, trazer algum sofrimento psíquico para ela ou para o cônjuge, ou ainda para a família extensa, né? Então, às vezes, não somente a mulher gestante passa por essas mudanças psicológicas, mas também, muitas vezes, os avós ou os outros filhos. Então, a gente percebe que é uma situação de grande mudança para a vida de uma família, para a vida de um casal, e que, de alguma maneira, isso não vai passar incólume da vida de ninguém. Né? Então, é muito importante que as pessoas que estejam trabalhando com essas mulheres, então, se a gente pensa aqui no pré-natal de alto risco, principalmente, mas o pré-natal de modo geral, os profissionais que acompanham essa mulher precisam ter em mente que, para além do organismo, né, para a questão biológica, do desenvolvimento dessa vida, existem questões psicológicas que perpassam toda essa situação nova para algumas mulheres, para outras é uma situação, por vezes, desejada, ou algo que talvez não as mobilize tanto. Mas para muitas mulheres, esse é um momento de grande mudança e uma certa desestabilização. Tem uma psiquiatra francesa, que é a Monique Bildowski, e ela fala que durante a gestação, a mulher ela passa por um processo de transparência psíquica, ou seja, conteúdos que antes estavam adormecidos ou, psicanaliticamente falando, recalcados, eles podem vir à tona. Então, por meio de sonhos, de atos falhos, de alguns equívocos, ou simplesmente lembranças. E normalmente são lembranças da mais tenra infância, são rememorações. A mulher passa a pensar não só no papel dela como mãe, mas também como ela foi no passado como bebê, como filha, né? E muitas vezes não só essa mulher, como eu já disse anteriormente, mas também o homem que está ali vivendo esse processo com ela, ou a parceira que também está passando por esse momento com ela. Então, a chegada de um novo bebê muda a estrutura familiar, por quê? Porque ela precisa se reorganizar para uma nova criança. E isso não é feito de uma forma tão simples, ou como algumas pessoas antigamente falavam, né, instintiva. Não existe essa coisa instintiva, não existe esse instinto materno, uma vez que nós aprendemos modelos de cuidado e separamos isso de acordo com o gênero. Então, o que é esperado de uma mulher enquanto gestante, puérpera e mãe, é diferente do que se espera do homem que acompanha a mulher ali gestante, que acompanha a puérpera e o bebê e que cuida dessa criança depois. Então, são papéis diferentes que são perpassados pela cultura e pela sociedade e que vão mudando ao longo do tempo. Então, a gente para pensar na questão de que, a partir do momento que se deseja ter um bebê, que se deseja, de alguma forma, né, fazer uma união visando uma descendência, a gente começa a pensar no processo de parentalidade. Então, a parentalidade é esse processo que, normalmente, um casal vive, né, pode ser um casal heterossexual ou homossexual, e que as questões relacionadas a como eles vão se organizar frente à necessidade de gestar, parir, criar, educar, oferecer segurança, passar não só os genes, mas também passar a cultura, as regras e as normas sociais, tudo isso é muito complexo, né? Algumas pessoas, elas vivem isso de uma forma ou muito idealizada, né? Comigo vai ser simples, vai ser fácil, porque eu tenho condições disso, daquilo outro. E para outras pessoas isso é vivido com muito medo,
Por quê? Porque exige que essas pessoas, né, esse casal, se coloque numa posição de não mais conjugalidade, mas agora de parentalidade. E aí o que acontece, né? Durante a gestação, isso fica, obviamente, muito mais forte e exige que esse casal deixe de se autocentrar para poder pensar também nessa vida que está sendo gerada. E o que ocorre é que, durante o pré-natal, né, com o passar dos meses, dos trimestres, com a própria evolução, né, da gestação, e o tipo de exame que é feito, alguns fantasmas podem aparecer para esse casal. E o que eu quero dizer com fantasmas? São construções imaginárias para esse casal de que, por exemplo, ou esse bebê ele pode vir como um grande salvador, ou esse bebê pode vir como um grande... algo que atrapalhe a vida desse casal. Então, não é algo simples assim, e muito menos consciente. Não é tão simples a gente perceber se esse tipo de fantasia perpassa o casal ou não. É importante que eles percebam que tem um espaço junto com a equipe de saúde para poder falar sobre isso, né? Então, se a gente pensa só do ponto de vista clínico, a gente deixa de lado toda essa outra dimensão e que, por vezes, pode, inclusive, atrapalhar as questões clínicas. Então, por exemplo, se a gente pensa numa gestante que está fazendo acompanhamento de alto risco e ela tem a pressão alta, as questões que, de alguma forma, né, causam uma ansiedade nela, podem também interferir na pressão alta e podem, inclusive, impedi-la de seguir as orientações, tomada da medicação, seguir a dieta adequada ou outras orientações. Então, quando a gente abre espaço para poder escutar essa mulher, escutar essa família sobre essas questões psicológicas que perpassam, a gente pode pensar num pré-natal de uma forma um pouco mais integral. Então, a gente pensa assim, né? Quando uma mulher decide estar grávida, normalmente, né, ou um casal decide estar grávida, normalmente eles pensam de uma forma muito positiva, né? Então, assim, vai dar tudo certo, esse bebê vai vir com muita saúde. Alguns casais se preparam para isso, às vezes seguem uma alimentação um pouco mais adequada, param com o uso de bebida alcoólica, cigarro, outras drogas. E aí, quando a gestação de fato acontece, pode ser que o casal se comporte de uma forma diferente de quando ainda essa gestação não tinha se materializado. Por quê? Porque eles começam a se deparar com o real. E o real, ele é surpreendente, a gente não tem como controlar. Por mais que uma mulher se prepare para uma gestação, a gente não pode garantir como vai ser o desfecho dessa gestação. A gente pode, de alguma maneira, tentar controlar algumas variáveis, mas isso está fora do alcance de todas as pessoas, seja do médico, da enfermeira, do enfermeiro, do outro profissional de saúde, nutricionista, fisioterapeuta, outros especialistas, psicólogo, inclusive. Tudo isso não tem como garantir que a mulher, até o final da gestação, não vai passar por nenhuma intercorrência. E a questão do risco é muito forte, não só no sentido de a mulher passar por algum sofrimento, que pode, inclusive, acabar com o fim da vida, acabar com a vida dela, mas no sentido de perder esse bebê. Então, assim, se num primeiro momento vem a questão de aceito ou não aceito esse bebê na minha vida, por outro momento, muitas vezes, logo em seguida, e se eu perder esse bebê, que agora eu comecei a me vincular, como é que vai ser? Então, a partir do momento que uma mulher, ela recebe um diagnóstico de que, olha, seu pré-natal agora vai ser seguido de uma forma um pouco mais específica, com pré-natal de alto risco, essas fantasias, esses fantasmas que eu falei anteriormente, comparecem de uma forma um pouco mais intensa. Por quê? Porque agora existe um dado real que reforça muitas vezes a ideia de que algo pode dar errado. E isso é potencialmente desestabilizador, não só para a mulher gestante, mas também para a família. Então, mais uma vez, esses conflitos inconscientes, eles naturalmente vêm durante a gestação, mas uma vez que eu tenho já um diagnóstico ou uma recomendação um pouco mais específica, isso pode alimentar alguns outros conflitos ou outras fantasias e trazer muito sofrimento para essa mulher. E esse sofrimento, ele pode surgir de que forma?
comportamentos autodestrutivos, depressão, ansiedade, alguns outros sintomas. A mulher pode ficar um pouco mais isolada, ou a mulher pode entrar num processo de negação muito grande e justamente não seguir aquilo que a equipe considera como mais adequado para a situação dela e, consequentemente, para a situação do bebê. Então, a gente precisa saber o que essa mulher e esse casal pensa e sente para poder fazer as orientações de modo que eles vão, de fato, seguir. Então, assim, é uma equipe. A equipe cuida da gestante, mas a equipe precisa que a gestante também esteja muito vinculada com ela para poder, de alguma forma, ter um prognóstico um pouco mais positivo. E outra coisa muito importante é que, às vezes, essa mulher, ela está bem orientada, ela está bem organizada nas questões dela, mas às vezes o companheiro, a companheira não, ou a avó ou o avô, que são pessoas às vezes muito próximas e que podem inclusive estar num processo de sofrimento tão grande que isso atrapalha o pré-natal dessa mulher. Então, quando a gente pensa no pré-natal, não é só a mulher gestante, a gente precisa pensar no bebê, na gestante e na família, de modo mais ampliado. E como eu também já havia dito, né, a gestação de alto risco, ela já traz uma ideia de angústia muito maior, porque há uma possibilidade de perda, de uma malformação, ou de algum adoecimento muito específico para a gestante, que pode, inclusive, desencadear a morte dela. Então, são coisas que, para a família, de modo geral, é muito difícil de viver. E para a gestante que sente isso na pele, é ainda mais potencialmente adoecedor. Então, por isso que a escuta, ela precisa acontecer, e não apenas a escuta especializada, psicológica, mas a escuta de todos os profissionais que estão com ela. Porque, às vezes, a mulher, ela procura um serviço de saúde, não porque a pressão dela subiu, mas é porque ela está muito angustiada, tão angustiada, que ela não consegue, às vezes, nem colocar em palavras exatamente o que ela está sentindo. Mas ela sabe que, se for ao centro de saúde, se ela for na consulta dela, ela vai ser ouvida. Isso, por consequência, já traz uma melhora nesses sintomas de um modo geral. Não que isso impeça de fazer novos encaminhamentos, mas isso precisa partir primeiro do acolhimento. Então, quando a gente acolhe uma gestante, a gente precisa saber como ela está e como ela está vivenciando, do ponto de vista emocional, todas essas mudanças na vida dela. Então, quando uma gestante procura dar seguimento do pré-natal com um pré-natal de alto risco, o que é importante a gente perceber do ponto de vista da saúde mental dela? Existe algum transtorno mental prévio? Ela já foi diagnosticada com depressão, ansiedade, transtorno bipolar, tem algum adoecimento, tem algum diagnóstico que já foi dado por um médico psiquiatra? Sim, não, como é que está o segmento disso? Ela faz uso de medicação, não faz uso de medicação, já teve uma internação prévia, quem auxilia essa mulher, quão incapacitante é ou foi esse transtorno para ela? Né? Num outro momento, o que a gente precisa sempre levar em consideração? Qual o suporte familiar e social que essa mulher tem? Ela mora perto da família, ela tem amigos próximos, ela tem pessoas confiáveis que vão auxiliá-la durante a gestação, parto e pós-parto? Isso é muito importante, porque às vezes a gente vai precisar contar muito com essas pessoas para oferecer o melhor pré-natal para essa mulher. Outro ponto muito, muito importante e que às vezes é pouco explorado durante o pré-natal é a questão da conjugalidade. Como é que esse bebê foi feito, né? Em quais condições? Como é que estava o relacionamento das duas pessoas? É um relacionamento longo? O casal queria ter filho, não queria ter filho? Esse bebê chegou em qual momento da relação dessas duas pessoas? É um bebê que chega para, às vezes, selar a união, para celebrar a união dessas duas pessoas, ou vem por conta de um conflito e talvez o casal ache que tendo um filho isso vai resolver, ou vem depois da perda de um outro bebê. Então, são coisas importantes para a gente poder saber, tanto do ponto, né, se é uma perda gestacional prévia, tanto do ponto de vista biológico, mas também psicológico, para saber, esse bebê ele está entrando no lugar de alguém, ou esse bebê ele está chegando para o lugar dele. Entendem? Então, são questões que a gente não pode deixar de passar ao longo do pré-natal, para poder pensar junto com essa mulher como é que vai se reorganizar a configuração familiar. E, como
talvez a junção dessas coisas, né, é como estão as emoções ao longo da gestação. A mulher do primeiro trimestre não é a mulher do segundo trimestre e não é a mulher do terceiro trimestre. Isso é muito importante da gente ter em mente, porque ao longo da gestação, a mulher ela vai ficando muito diferente em relação ao próprio bebê, em relação ao próprio cuidado. O medo vai mudando. Se no primeiro trimestre o medo da perda do bebê era muito grande, muitas vezes ali já no final do primeiro trimestre ainda, início do segundo, é o medo de alguma malformação, então a questão de alguns exames serem potencialmente adoecedores ou ansiogênicos para algumas mulheres, é por conta disso. Será que eu vou descobrir alguma malformação? E se tiver uma malformação, o que eu vou fazer a partir disso? Então, são questões muito importantes que elas vão mudando ao longo do tempo, né? Risco de um parto prematuro, será que eu vou amar ou não vou amar esse bebê? São coisas que elas vão passando ao longo dos meses e vão mudando. E a mulher, ela precisa de um tempo de elaboração para tudo isso. Então, mais do que falar que ela tem que mudar ou não um comportamento, um pensamento, é a gente poder acolher e ajudá-la a elaborar isso. E muitas vezes vai ser apenas com a escuta. Então, a partir do momento que a gente, ao acolher essa mulher, né, percebe que ela não está bem do ponto de vista emocional, psicológico também, o que a gente pode fazer? Bom, eu elenquei aqui, né, que a primeira coisa é poder conversar abertamente sobre isso que angustia, sobre isso que incomoda. É uma questão de informação, é uma questão mais emocional, é uma questão que perpassa outros membros da família ou a relação dela com esse bebê. A gente precisa saber e falar sobre isso abertamente, sem pudores. Ou sem achar que são outros profissionais que precisam, somente o psicólogo, por exemplo, pode falar sobre isso. Não, quaisquer pessoas podem. O atendimento psicológico ou psiquiátrico, ele é específico para outras questões, mas esse acolhimento é de todos os profissionais. O médico, principalmente nesse ponto, né, e os enfermeiros, né, discutir a possibilidade de outros encaminhamentos e tratamentos. Isso é importante, porque, às vezes, não só ali o médico assistente que está cuidando dessa mulher vai conseguir oferecer para ela o melhor tratamento, às vezes precisa de um encaminhamento que pode ser para um psicólogo, para um psiquiatra, para algum grupo de gestantes, porque isso também pode ser terapêutico, ou até mesmo algumas outras estratégias que podem ajudar essa mulher a ter contato com essas emoções, a ter contato com essa mudança na vida dela, mas de uma forma menos ansiogênica. Levantar a rede de apoio, eu coloquei aqui como um terceiro ponto, porque como eu já havia dito também, essa questão da rede de apoio é importante não apenas durante o pré-natal, mas também no pós-parto, porque justamente no puerpério é o momento em que a mulher ela se vê muito desamparada ali com o próprio bebê, e então quando ela tem uma rede de apoio, a gente consegue minimizar os efeitos disso, e pensando inclusive no suporte para evitar uma depressão pós-parto, né, e caso isso aconteça, que com essa rede de apoio a mulher possa se fortalecer e buscar o tratamento adequado. Solicitar, quando o caso, a participação de uma pessoa de confiança durante a consulta de pré-natal, isso é muito importante, porque às vezes a mulher ela fica tão mobilizada com as informações que ela não consegue, inclusive, gravar algumas coisas, né? Ela precisa de alguém que ofereça suporte para ela, que uma pessoa na qual ela confie, para poder também participar desse momento, para tirar algumas dúvidas que às vezes ela tinha, no momento da consulta ela esqueceu, mas assim que ela sai da consulta ela lembra. Então, assim, quando tem uma pessoa do lado, essa pessoa pode auxiliar essa gestante também nessa tomada, né, nessa tirada de dúvidas e, às vezes, num suporte para a tomada de algumas decisões. Né, e sempre oferecer o acolhimento dessas angústias que as gestantes normalmente trazem e oferecer informações que sejam relevantes para o caso dela. Sempre falar de situações que perpassam essa mulher e não falar de casos em geral, porque isso, ao invés de ajudar, traz elementos que podem mais prejudicar do que ajudar essa gestante. Então, aqui de uma forma gráfica, né, como é que a gente pode pensar esse pré-natal de alto risco? A gente pode pensar, né, que quem está no centro é a gestante, e eu acrescentaria ainda assim a gestante, o bebê e a família,
E o que é importante da gente levar em consideração nesse pré-natal? Além do cuidado biomédico, esse suporte familiar e social. Uma outra estratégia é o pré-natal psicológico, que hoje a gente tem implementado na nossa Secretaria de Saúde. O serviço de psiquiatria perinatal também, que existe no HMIB e talvez em alguns outros hospitais. E os grupos terapêuticos, que hoje a gente vê espalhados por vários centros de saúde e lugares não só da secretaria, mas também ligados a, às vezes, igrejas ou escolas ou grupos independentes, que podem também ser de grande valia para essas mulheres. E uma ressalva que eu faço é com relação a que tipo de informação essa gestante ela tem. Porque às vezes, e hoje em dia a gente procura muita informação na internet, só que nem toda informação ela é válida ou ela é confiável. Então, é importante perguntar para a gestante o que ela sabe a respeito da situação dela, do quadro dela, para a gente saber se inclusive está falando a mesma língua. Então, vou me deter aqui agora ao pré-natal psicológico, né, que é um programa que foi criado pela psicóloga Alessandra Haas. Ela atualmente é responsável técnica da psicologia lá no Hospital Materno Infantil, HMIB, e é um programa de baixo custo, então isso é algo que é muito importante na nossa secretaria. E como é que funciona, né? Diferente de um atendimento psicológico clínico, esse pré-natal, ele tem um enfoque bem específico, que é o ciclo gravídico puerperal, visando, né, uma prevenção da depressão pós-parto e outros adoecimentos desse ciclo, e ele pode ser feito tanto em grupo quanto individual. No Hospital Materno Infantil, normalmente esse atendimento ele é feito em grupo, mas quando há uma necessidade individual, é importante que essa mulher receba o encaminhamento adequado. Então, isso não impede de estar no grupo, mas talvez ela necessite de um suporte maior individual. Assim como, caso a mulher necessite de um atendimento psiquiátrico, esse encaminhamento ele precisa ser feito. Por quê? Porque durante a gestação, esse é o momento de maior vulnerabilidade psíquica da mulher. Então, se a gente deixa passar esse momento, a gente pode cometer um equívoco muito grande com essa mulher, que pode sofrer por longos anos, e sem contar no impacto disso para os filhos e para a família de modo geral. Então, normalmente, algumas pessoas, somente durante o pré-natal, que têm acesso a um serviço de saúde. Então, a gente precisa também dar essa oportunidade para as questões psicológicas serem trabalhadas, visando uma prevenção de adoecimento futuro. Então, dentro do pré-natal psicológico, a gente estimula a integração dos familiares nesses cuidados com a puérpera, com a gestante e também com o bebê, mas do ponto de vista auxiliar a mulher e não tomar as coisas por ela. Ah, eu vou cuidar do bebê para você porque você não está bem. Não, eu vou cuidar de você para que você possa cuidar do seu bebê. Isso que a gente precisa deixar muito claro. Em algumas sessões do pré-natal psicológico, tem um dia específico que é trabalhado a questão da avosidade. Então, essas pessoas, né, normalmente os avós que estão ali, como eles podem oferecer esse cuidado com a família, né, com o bebê em específico, mas sobretudo com essa mulher. O trabalho em equipe, né, durante o pré-natal no pré-natal geral, né, mas sobretudo o trabalho do pré-natal de alto risco, ele é fundamental, né, então a gente pode pensar quando e como a gente inclui essa equipe multiprofissional, quem é que está junto, além do médico, enfermeira, fisioterapeuta, médico especialista, psicólogo, psiquiatra, às vezes terapeuta ocupacional ou outros profissionais. Quais profissionais podem ajudar em determinados momentos? É a hora de dar um diagnóstico, né? Comunicação de más notícias, alguma outra questão que perpassa? Quando e como a gente pode também incluir o psicólogo e o psiquiatra nesse atendimento com a gestante? Como a gente comunica isso para ela? Olha, fulana, eu percebo que você está num sofrimento muito grande. O que você acha da gente chamar também aqui o psicólogo da equipe para você poder ser atendida por ele?
Entende? E a gente coloca isso de uma forma a fazer um convite para essa mulher, e não de uma forma mandatória. Isso é muito importante, porque a gente começa a oferecer ainda mais espaço para essa mulher poder falar. Doutor, eu concordo, eu não concordo, eu quero resolver isso dessa forma. E tudo isso diz para a gente como é que ela tem se organizado, como é que o funcionamento dela tem acontecido e qual abertura ela dá para a equipe, de um modo geral. E, às vezes, como eu falei também anteriormente, a gestante, para ela, essas coisas são mais organizadas, mas para a família, não. Então, esse trabalho em equipe também tem que avançar no sentido da família, para que no momento, por exemplo, do parto e no pós-parto, essa família possa dar o suporte adequado para essa mulher e para esse bebê. Então, como é que a gente pode pensar, né, como objetivo do pré-natal de alto risco, pensando, sobretudo, nas questões de saúde mental? E eu coloquei aqui algumas fotos, porque normalmente a gente pensa que o sucesso do pré-natal vai ser a mulher estar com seu bebê. E de modo geral mas mais do que isso, é uma mulher estar bem e com seu bebê bem. Só que a gente sabe que muitas vezes não dá para garantir isso. Então, por isso que eu coloquei também essa mulher aqui sozinha, porque às vezes passar por esse processo, mesmo que culmine na perda desse bebê, de que a família consiga lidar com essa situação, mas de uma forma com dignidade e com suporte para o sofrimento, porque o sofrimento ele vai existir, mas com suporte adequado, a família consegue lidar isso de uma forma menos adoecedora. E aí, uma das coisas que ajudam muito a gente a pensar na questão, né, da condução desse pré-natal e no impacto dessas consultas na saúde mental dessa mulher é que, basicamente, a gente, numa consulta, vai falar. E nessa fala, o que vai estar em jogo vão ser as informações e o que eu faço com essas informações. Então, quando o profissional de saúde vai conversar com essa mulher, o que é importante que fique, enfim, muito claro? Como essa pessoa fala com essa mulher? Que linguagem que usa? É uma linguagem técnica? É claro? É simples? É objetiva? Essa pessoa, ela compreendeu o que foi dito para ela? Porque muitas vezes as pessoas escutam, mas será que elas compreenderam de fato? Porque isso diz a respeito da vida delas. Então, como é que a gente pode pensar nisso, né? Então, a gente precisa sempre conferir se essa informação ela foi compreendida e se faz também algum sentido. E por vezes a gente vai repetir algumas vezes, falando de formas diferentes, para poder que a gestante, a família, compreenda a situação e a partir daí possa tomar suas próprias decisões. Então, às vezes a gente vai precisar falar, repetir, desenhar, escrever, deixar isso amarrado, retomar em outras consultas, para que a informação, de fato, ela faça diferença nessa consulta. E a partir, como retomando essa coisa das informações, quando a gente pensa num processo, a gente tem que lembrar que existe começo, meio e fim. É importante que a pessoa, para lidar com a situação, ela tem informação do que ela precisa fazer e do que ela tem que aceitar que vai acontecer. Então, coloquei aqui a imagem, né, de 2 profissionais de saúde levando um bebê, né, fazendo transferência de um bebê. E o que a gente precisa pensar é que, em alguns momentos da gestação, essa conversa ela precisa acontecer. Se há possibilidade de um parto prematuro, poder falar para essa mulher, olha, caso seu bebê nasça antes da hora, ele não fica com você, ele vai para uma UTI neonatal. Você conhece uma UTI neonatal? Você sabe o que é uma UTI neonatal? Se você parir aqui nesse hospital, você sabe onde fica? Então, muitas vezes, e eu falo isso do ponto de vista psicológico, eu, como psicóloga, levo, nos meus atendimentos, eu levo essas mulheres para conhecerem todos os trâmites do hospital. Olha, é no centro obstétrico que normalmente se faz o parto. Também tem aqui o bloco cirúrgico, caso seja uma cesárea. Olha, você vai recuperar da cirurgia aqui, nesse lugar. O seu bebê, se for para UTI neonatal, fica nessa unidade, é aqui. Você vai se recuperar depois numa enfermaria chamada policlínica, que fica no 2º andar. Então, quando a gente começa a oferecer informações reais, concretas para essa família, para essa gestante, fica um pouco mais
menos difícil de lidar quando a situação de fato acontecer. Então, a gente consegue pensar de uma forma que minimize o adoecimento a partir de situações que elas achavam que não poderia acontecer. Então, quando a gente, alguns de vocês podem ter ouvido, né, do pensamento mágico da gestante, que algumas pessoas, elas estão, às vezes, num processo ou de adoecimento, ou até mesmo de uma negação, que é tão forte, que elas acham que o bebê, independente das condições, podem ficar com elas imediatamente, mesmo sabendo de todas as complicações que já foram diagnosticadas durante a gestação. Então, quando a gente começa a trazer para uma coisa mais concreta, isso ajuda a organizar a gestante e também a família, para que no momento em que isso acontecer, a gente poder falar, lembra que você já veio aqui? Você lembra como é que são essas coisas? Vamos lá, eu vou com você. E tudo isso diminui e muito um sofrimento ou uma fantasia de que essa mulher falhou. E é importante, né, que a gente pense que esse atendimento em equipe visa não apenas ajudar essa gestante, mas também visa a própria equipe, porque uma vez que a gente compartilha esse cuidado, essa responsabilidade, ela fica diluída. Então, a gente começa a perceber, né, todo mundo é responsável por cuidar dessa mulher e desse bebê. Então, fica mais fácil da gente poder conversar. Não pensar de uma forma hierarquizada, mas pensar de uma forma assim, eu posso contar com essas pessoas, eu posso contar com esses profissionais. E isso também transparece para essa gestante, que pode contar com a equipe de um modo geral, e não apenas na figura do médico. E aí, como é que a gente pode pensar nesse trabalho de equipe, seja no centro de saúde, seja no ambiente hospitalar? Então, a gente, primeira coisa, né, a discussão do caso. E como é que a gente pode discutir esse caso? Quais são as informações que eu posso colocar e dividir com outros profissionais sem prejudicar o sigilo da minha profissão, sem expor essa paciente? Como é que eu posso, né, em alguns momentos, fazer a comunicação de más notícias com essa mulher, com essa família? Eu posso contar com a equipe inteira? Vai ser uma reunião com toda a equipe? Vai ser só o médico, enfermeiro, psicólogo? Como é que vai organizar isso? E são tomadas de decisão em equipe para que a gente possa oferecer o melhor para essa família. O suporte durante o processo de pré e pós-natal. É importante que a equipe do pós-natal, né, às vezes a equipe de neonatologia, ou então outros profissionais que vão acompanhar essa mulher depois do parto, também já conheçam na gestação, porque isso facilita o vínculo do trabalho. E uma coisa que é muito importante, né, e que perpassa todos esses momentos, é a ética do nosso trabalho e compromisso com essa família. Né? Não são coisas simples, e a gente precisa levar isso em todos os casos, agir de uma forma ética, agir de uma forma coerente, porque a gente está lidando com duas vidas, a vida de uma família de modo geral, então a gente precisa tomar muito cuidado. E, para finalizar, né, somos todos responsáveis pelo cuidado emocional da gestante. Por que eu digo isso? Porque às vezes as pessoas acham que é apenas o psicólogo ou o psiquiatra que faz esse cuidado. E não, o cuidado psicológico tem uma questão que só, de fato, o psicólogo vai tratar, mas essa questão emocional da gestante, todo mundo tem um impacto sobre isso. Então, a forma como eu recebo essa gestante, como eu me dirijo a ela, como eu acolho as angústias dela, sabendo que não são ataques pessoais, tudo isso envolve, inclusive, num bem-estar que transparece durante o atendimento, né? Fica um pouco menos pesado, mesmo que se trate, às vezes, de um diagnóstico reservado, de um prognóstico reservado, ou alguma questão mais delicada. E é isso, muito obrigada, e espero que vocês aproveitem.